Treinador camaleão, assim apelidado Juan Pablo Vojvoda. Vamos fazer um react de como atua Vojvoda? O que o Santos pode esperar do treinador? Vamos lá? A galera do Máximo Futebol, né? Muito legal o canal, peço que vocês se inscrevam lá. Fez esse conteúdo muito bom para a gente entender quem é Juan Pablo Vojvoda. Eu tenho certeza que você em algum momento já pediu Juan Pablo Vojvoda como técnico da sua equipe. Eu acertei, né? Mas agora eu quero saber, você realmente sabe como jogam as equipes dele e se encaixariam com o DNA do seu time? Ou foi só contagiado pelas boas campanhas que superaram as expectativas no Fortaleza? Nesse vídeo você vai conhecer exatamente o estilo de jogo do treinador argentino, o segundo mais longevo do futebol brasileiro e que depois de uma carreira de menos destaque, passando por Defensa e Justiça, Talheres, Huracan e União La Calera, encontrou o seu O interessante é que o Defensa e Justiça faz vários treinadores, né? Hernan Crespo veio de lá, BKSS e agora o Vojvoda. espaço no Fortaleza, onde até o momento da gravação desse vídeo soma uma média de 1,63 gols marcados, 1,07 gols sofridos e 1,71 pontos por jogo. Em 4 temporadas no comando do Leão do Pici, alcançou a 4ª posição do Brasileirão em 2021, a 8ª em 2022 e a 10ª em 2023. Muitas vezes superando as expectativas e inclusive fazendo uma campanha histórica de levar o time de último colocado para a pré-Libertadores. Mas convenhamos que E é o que o Santos precisa, né? O Santos não é o último colocado, mas ele já mostrou no próprio Fortaleza a condição de sair da zona do rebaixamento. Ele foi o último colocado e subiu, isso é importante. isso não fala muito sobre o modelo de jogo do treinador. Então vamos para a prancheta para deixar tudo isso mais claro. O Vojvoda já passou por várias versões de trabalho e nessa mais recente encontrou seu time ideal num 4-2-3-1 com muito destaque para os 4-2-3-1 é o que fazia, pelo menos o Kleber Xavier, né? homens de frente. Um 9 bastante físico para ser usado como pivô, que encontrou no argentino Lucero, dois Chiquinho. pontas agudos, finalizadores e muito rápidos para transição, que tem em Breno Lopes, Marinho e Pikachu essas opções, e um 10 articulador de poucos toques, mas ótimos números na temporada com Pochettino. De resto, o habitual é ver um time bastante móvel que por vezes usa os laterais e os volantes mais baixos, sustentando a saída, e em outras monta uma saída de 3, em especial com o lateral esquerdo mais baixo, e avança o resto do time. Isso tudo tem um porquê. O Vojvoda nessa temporada tem usado 2 modelos de jogo, um contra equipes que vão oferecer maior pressão à sua saída e outros que vão aguardar serem atacados. Nesse primeiro caso, como foi contra o Flamengo, o time não se preocupa nem um pouco em sair jogando curto. Realiza a saída da forma mais simples possível e com poucos toques busca alongar essa bola. Essa jogada tem um único objetivo: encontrar um homem de referência na frente para superar a pressão adversária. Mais ou menos o que faz o Kleber Xavier, gente. O Kleber Xavier tinha o chutão, então as equipes adversárias, né, elas faziam essa pressão inicial na saída de jogo e sempre ou o Luizão ou o Bastos, seja lá quem for que esteja na defesa do Santos, ou os laterais, tinha esse chutão. Isso é uma constante do Fortaleza, independente do modelo de saída de bola. Perceba, o Fortaleza não está sendo pressionado pelo Criciúma e o que ele vai fazer? Procurar justamente essa bola nas costas da defesa, procurando o homem-alvo, Juan Martin Lucero, o camisa 9, o cara de referência para quase marcar nessa jogadaça contra o Criciúma. Percebam, é orquestrado, não é um chutão, é uma bola direta procurando 9. E mesmo quando circula, essa circulação dificilmente é próximo da área. Isso é interessante, né? É o passe consciente. A gente até chegou a comentar sobre o Kleber Xavier, mas o Kleber Xavier era na louca, não tinha muito o que fazer, bate para frente e vê se o Tiquinho ganha. Circulação mais na base da jogada, sempre com o Lucero bastante profundo, para em algum momento em que houver essa janela de oportunidade, levantar essa bola na área, procurando justamente ele, que tem um excelente jogo aéreo. Nesse último lance contra o CRB, a gente vê mais uma vez, o Fortaleza não está sendo pressionado, procura esses passes na base da jogada, mas muito porque a estratégia é um pouco até convidar o adversário para procurar essa bola nas costas da defesa. Bola longa. O Fortaleza era um time de transição rápida, né? Time de poucos toques na bola, né? Então se acostuma a ver isso no Santos. Eu não sei se o Santos vai ter grande posse de bola durante os jogos.
vai chegar no camisa 9 que já começou os desmarques para receber nas costas da defesa e com um toque de cobertura ele quase deixa o dele contra o CRB. E o Lucero tem sido quem melhor desempenha esse papel. Ele briga por uma primeira bola e o Fortaleza foca em recuperar a segunda para acelerar. O Pochettino é quem fica por trás para receber essa segunda bola e lançar o jogo, enquanto Breno Lopes, Pikachu ou Marinho são peças fundamentais para acelerar a busca pela transição. E essa é a arma letal que fez com que o Fortaleza marcasse a maioria dos seus gols justamente em contra-ataques. E essa estratégia é tão eficaz que o Fortaleza marca contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Percebam, marcam num bloco baixo, não pressionam o Flamengo, aguardam e geralmente fazem alguns encaixes especiais quando vão romper as linhas. A partir disso, a ordem é acelerar. Percebam, o Felipe Jonathan vai procurar essa bola um pouco mais... Olha ele, olha o Felipe Jonathan aí. Longa para quebrar essa primeira pressão do Flamengo. Superou uma área em que o Flamengo conseguiria contra-pressionar, a ordem aí sim é acelerar com o máximo de jogadores possíveis. Principalmente pensa nesse quarteto de ataque, Lucero, Pochettino, Breno Lopes e Pikachu ou Marinho. Nessa jogada a bola ainda volta um pouco e agora sim o time vai acelerar. Como o Lucero baixa, outros jogadores vão infiltrar e vão ser os homens-alvo. Ele encontra com uma bola longa o Pochettino e faz o Flamengo correr para trás. Percebam como a defesa do Flamengo está totalmente fixada em bola. Dois jogadores fixados em bola e deixam de proteger a entrada da área. Pochettino encontra o passe incrível justamente para ele, Lucero, chegando de trás dessa vez, marcar contra o Flamengo. Já nesse jogo contra o É aquilo, né? A transição rápida, né? A tomada de decisão de forma muito rápida, um jogo muito veloz. Palmeiras, a gente vê um Fortaleza que não faz questão de pressionar alto, mas que quando recupera a ordem mais uma vez é superar a contrapressão e acelerar. A bola chega no Pochettino e com uma tacada de sinuca ele vai encontrar o Pikachu infiltrando do outro lado. A bola entra perfeitamente em mais uma oportunidade de transição e o Fortaleza vai marcar contra o Palmeiras. Só que esse não foi o único gol que eles fizeram contra o Palmeiras em transição. Perceba mais uma oportunidade. O Palmeiras controla, o Fortaleza não pressiona alto, mas força o erro. E na primeira oportunidade já vai acelerar mais uma vez. A ordem é muito clara. Superou a contrapressão, momento de lançar e infiltrar nas costas da defesa. Se em outra oportunidade o Lucero baixava na base e lançava, dessa vez ele sim vai ser o homem-alvo. Ainda ganha no 1 contra 1 do Murilo e marca mais uma vez contra o Palmeiras. Já contra times que incomodam menos numa pressão alta, o Fortaleza costuma ser um pouquinho mais paciente e monta uma saída em 3+1, com os dois volantes mais baixos, ou 3+2, com o lateral esquerdo. Até por isso é importante ter volantes com uma boa saída, né? Com um bom passe, que acha esse passe entre linhas. É interessante. E talvez o Ilharão pode ser, né? Junto, obviamente, com o Zé Rafael, que consiga fazer isso. Fechando como terceiro zagueiro e os dois volantes logo na frente. Esse tipo de situação, confesso que a gente viu ser mais executada no campeonato estadual, onde tinha uma maior disparidade técnica. No Brasileirão, não foram raras as vezes, mas o objetivo continuava sendo um único: buscar o homem-alvo Juan Martín Lucero. Quer dizer então que o Vojvoda é fixo nessa única ideia? Difícil cravar, mas não espera desse Fortaleza um time de posses longas, alta circulação de bola. Até o momento desse vídeo, Fortaleza, mesmo ocupando as posições mais altas da tabela, com 43%, era a equipe com menor média de posse de bola por jogo. Além disso, o que É o que eu comentei com vocês. É aquele jogo, o tal do resultado, né? Não espere o Santos mandando nas partidas. Ele é um treinador camaleão, que é um treinador que se adapta. Mas é interessante, né? Para o torcedor entender a característica. Venderam um Vojvoda, eu falo isso há muito tempo, um Vojvoda que controlava o jogo, um Vojvoda que tinha muito a bola, e não é esse Vojvoda, pelo menos não foi assim no Fortaleza. Confirma essa baixa circulação que eu falei, Fortaleza era o time com menos passes certos por jogo, a equipe com menor taxa de passes por posse e teve entre as 6 equipes com mais bola longa, o que só confirma tudo que eu falei. E perceba que eu não vou mostrar lance contra Flamengo ou Palmeiras, mas sim um jogo contra o Criciúma. O Fortaleza vai fazer uma saída de 3 com o lateral direito Tinga baixando e liberando o Bruno Pacheco do outro lado, e a partir disso eles vão circular, quase que como convidando essa pressão do Criciúma, chamando eles para subirem para depois procurar essa bola nas costas. Percebam, do Tite pro Brites, do Brites pro Tinga. E assim... E nisso aqui, né, muitas vezes a gente confunde com morosidade. Isso aqui não é morosidade. Isso aqui é treinado, é estratégia. Ó, toca aqui entre os zagueiros, lateral, vem cá, vem tomar, vem tomar. A partir do momento que a equipe adversária sobe as linhas, aí você tem uma condição de achar um jogador entre linhas, né, ou forçar um passe mais longo. Quem vai convidando cada vez mais a pressão a subir. A ideia é o quê? Chamar para depois procurar essa bola nas costas.
o Brits vai soltar no Tinga, o Tinga vai procurar aí sim essa bola nas costas para tentar romper as primeiras linhas de pressão e fazer o time avançar. Bola longa e o Fortaleza consegue avançar algumas casas assim no jogo. Essa jogada não vai se concluir bem, mas é só um exemplo de como a mesma estratégia que existe contra Flamengo, contra Palmeiras, também vai acontecer, por exemplo, no jogo contra o Criciúma. Bola na área e acaba sendo afastado pela zaga. E aqui um outro exemplo, no jogo contra o Vitória. O Fortaleza vai fazer essa saída de bola acumulando muitos jogadores, perceba, é zagueiro, é lateral, é volante, todo mundo baixa e o Tinga até tem linha de passe aqui, mas ele prefere usar essa bola mais longa nas costas da pressão. Fortaleza consegue superar essa primeira pressão, coloca a bola em disputa, é verdade, mas que vai ganhar mais na frente com oportunidade de progredir. Acaba que na opção de passe lateral que eles usam não é a melhor decisão tomada, mas ainda assim a pressão foi superada. E até por isso que é interessante você ter volantes de muita intensidade, volantes que briguem pela segunda bola a todo momento. O setor de meio campo tem que ser o coração, né? Então, fisicamente, o Santos precisa ter jogadores que briguem o tempo todo. Bola é um time bem retraído, mas bastante conciso. Segundo o índice PPDA, que é o que mede a intensidade defensiva de uma equipe, o Fortaleza está junto do Cuiabá, do Bahia, do Vitória e do Criciúma entre as 5 equipes com menor intensidade e entre as que mais permitem ao adversário trocar passes. A instrução parece ser bem clara. Na saída do adversário, o Vojvoda orienta a equipe a se organizar num 4-4-2 com... Ele traz aqui, né, essa questão de intensidade, não é que o Fortaleza não é uma equipe intensa, tá? É uma equipe que quando não tem a bola, deixa o adversário trabalhar. E não confunda isso com falta de intensidade. Quando o Fortaleza tem a bola, o Fortaleza guerria muito pela bola, briga muito para ter a bola. Cero e o Pochettino na frente. A ideia é passar longe de ser pressionar o adversário ou sufocá-lo lá em cima, mas sim baixar no bloco médio e tirar as linhas de passe. Ou seja, até permite que o adversário troque tranquilamente passes e a posse, como os números comprovam, como eu falei, mas tira as boas opções de passe progressivos. Por trás disso, quando a linha de meio é superada, a linha de defesa costuma ser bastante agressiva para saltar e impedir o adversário de receber com tranquilidade. Ou seja, eles cedem o espaço para o adversário fazer a saída de bola, mas tiram o espaço quando se aproximam da sua área. Fortaleza e São Paulo, esse exemplo vai ficar bastante claro. De cara, a gente já vê esse 4-4-2 no bloco médio, que nem pressiona lá em cima e nem cede tanto espaço assim para o São Paulo. O Santos fazia muito isso, tá? Com Guilherme ou Neymar e Roleiser, né? Um 4-4-2, tá? Marcando, tá, gente? O jogador é levemente incomodado, mas percebam como o Fortaleza não se incomoda em ver o São Paulo com a posse. Sempre compactando, sempre mantendo o desenho do 4-4-2, e aqui a gente até acelera um pouco, para você ver como que o São Paulo tem a capacidade de circular. Fortaleza cede espaço, mas geralmente, se o adversário for progredir, ele vai progredir pelo lado, porque o bloco fecha muito bem por dentro. E aqui vale uma atenção. Sempre que essa pressão é superada, a linha de defesa ela tem a ordem de subir para pressionar e tirar esse espaço. Em especial, não deixar o atacante, o meio, o armador, girar. Percebam o Kusevich saltando e depois ele já volta para a posição dele sempre para incomodar o portador. Eles giram e conseguem fazer o corte do São Paulo. Agora, contra o Flamengo, a postura vai ser exatamente a mesma. A linha de meio baixa, num bloco médio-baixo, deixando o Flamengo ter a posse, deixando o Flamengo circular, sempre pelo lado do campo, impedindo essa circulação por dentro. E os gatilhos de pressão da linha de defesa vão ser muito claros. Caso a linha de meio seja superado com um passe de ruptura, como foi no exemplo do lance contra o São Paulo, aí sim, ela tem liberdade para saltar e impedir o adversário de girar. Não é o que vai acontecer contra o Flamengo. Eles se defendem muito bem. São estilos completamente diferentes, né? Vojvoda e Sampaoli. Sampaoli já tem uma marcação muito alta. É o tal do perde e pressiona. Fortaleza do Vojvoda, por mais que ele seja um camaleão, o que ele fez no Fortaleza foi dar essa possibilidade de marcar em bloco baixo, né? Compactam bem o bloco, perceba aí, a gente vê 8, 10 jogadores praticamente atrás da linha da bola e o espaço que o Flamengo vai ter é pelo lado, com a defesa, a área sempre muito bem protegida. Isso, além de ter um objetivo defensivo, é uma das principais armas ofensivas do Vojvoda. Baixar o bloco para atrair o adversário para o seu campo, tirar as linhas de passes para quando recuperar, ter o campo aberto em transição para matar o jogo. E é aí que está a importância dos pontas, principalmente o Breno Lopes, que estabeleceu muito bem pela imposição física, pela velocidade e a qualidade para chegar até a área. Independente da circunstância, aqui a gente está vendo, por exemplo, uma construção da equipe do Fortaleza, essa característica da explosão do Breno Lopes vai se destacar muito dentro do modelo do Vojvoda. Perceba a qualidade de arraste. O Guilherme pode se sobressair aqui, né? Guilherme, ou Cabadeiro, ou Barreal.
para ele conseguir ir para um contra um, a velocidade para puxar um ataque rápido ou mesmo um contra-ataque. Nesse lance contra o Vitória, acaba finalizando para a defesa do goleiro. Já nesse lance contra o Flamengo, é uma clássica situação de contra-ataque. Fortaleza recupera e a ordem é todo mundo começar a acelerar. Essa bola vai entrar no Lucero, mas ela entra um pouquinho atrasada e ele precisa dar uns passinhos atrás. Só que perceba, a bola chega muito mais para o jogador do Flamengo e o Breno Lopes vai receber no meio de 4 jogadores. E é nessa oportunidade que a gente vê a qualidade de explosão do jogador para vencer não só um, mas 3 jogadores do Flamengo para finalizar de média distância e assustar o Rossi. Aqui contra o Atlético Mineiro, mais uma situação de transição. Fortaleza recuperou, a ordem é começar a acelerar. E ele acelera desde o início, por mais que essa bola vai demorar um pouquinho a chegar. Ela passa de pé em pé até chegar no Breno Lopes. E quando chega, ele está pronto para infiltrar. Mas a finalização acaba bloqueada. Mas claro, eu sempre digo, nem tudo são flores. Essa postura de convidar o adversário para o seu próprio campo demonstra alguns riscos. Permitir grandes adversários de terem a posse pode ser um risco defensivo ao se expor por longos períodos da posse adversária. Além disso, alongar o jogo para buscar essas bolas longas no camisa 9 e colocar a bola muitas vezes em disputa pode gerar riscos de mais uma vez entregar a posse e sofrer gols. E assim o Fortaleza tem sofrido boa parte dos gols até aqui na temporada. Mais uma vez o Fortaleza se desfazendo da bola sem estar sofrendo tanta pressão. O Tinga vai procurar essa bola longa e acaba devolvendo a posse para o Vasco. E aqui vale a pena a gente acelerar. Não necessariamente o gol sai numa situação direta após a perda da posse. Mas nessa aqui também, hein? Não sei quem que é esse jogador aqui, mas pelo amor de Deus também, né? A bola estava no pé dele, ele perdeu. Mas você devolver para o adversário pode ser perigoso, principalmente por dar a oportunidade dele construir essas jogadas. E o Fortaleza não é um time que pressiona muito bem alto. Percebam a oportunidade que ele dá do Vasco vir construindo. E nessa situação, correndo para trás, com o campo livre, situação que eles não estão acostumados a se defender, vão acabar sofrendo um gol e finalização de média distância contra o Vasco. No jogo contra o Atlético Mineiro... E a pergunta que fica, né? O Fortaleza não pressionava alto porque não conseguia fazer? Ou é porque o Vojvoda entendia que o bloco de marcação baixo é melhor? Essa é a dúvida. Será que o Vojvoda consegue se adaptar a uma linha alta? A gente não sabe, né? É um trabalho curto para avaliar. A situação já é diferente. Aquele mesmo bloco médio, às vezes baixo, às vezes... Curto que eu digo não é que ele está há pouco tempo no Fortaleza, mas o Fortaleza e o La Calera são as duas únicas equipes que a gente sabe algo sobre Vojvoda. Está baixo demais como nesse lance. O Galo ocupa o campo de ataque com 7 jogadores. E isso permite ao time ser agressivo. E a partir do momento em que você entrega essa posse e cede oportunidades, você assume o risco para tomar um gol, como foi nesse caso. Mas me diz aí, agora que você conhece exatamente o que o Juan Pablo Vojvoda propõe nos seus times, você passou a gostar mais ou menos da possibilidade dele treinar a sua equipe? Acha que ele se encaixaria com as características dos jogadores que tem o seu time ou teria que montar um time para esse modelo de jogo? Deixa aqui nos comentários. Ouvir sua opinião é mega importante. E eu digo mais. Dá aquela moral, gente, pro futebol máximo lá, tá? Dá aquela moral pro futebol máximo. Achei muito legal o conteúdo, por isso que eu quis trazer para vocês. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ver o vídeo lá e dar uma moral pros caras. Eu vi que ele traz, né, conteúdos muito legais de vários clubes, vários atletas, vários treinadores. É muito legal, tá bom? E não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui também. Tamo junto. Um grande abraço.